Fala galera, beleza? Tô aqui meio desenquadrado no vídeo porque quando eu comecei o canal a ideia era fazer vídeos que não dessem muito trabalho, fosse, cara, vida real mesmo. Filmar, gravar, sem muita edição, sem corte, sem muita firula, porque isso toma tempo, isso faz com que o vídeo fique mais artificial, etc. Então, começando mais um vídeo, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e tudo mais que tem direito. E qual que é a ideia do vídeo de hoje, tá? Eu quero falar sobre a história da identidade visual da MRT. Então, para que eu consiga caber e o computador caber bem, eu tô um pouquinho fora de enquadramento aqui, mas vida que segue. Vamos lá. A empresa, quando começou, ela tinha essa logo aqui. Essa logo aqui já vem de herança, que nem eu falei no vídeo da fase 1, ou no primeiro vídeo, que o Mirto ele já dava mentoria para algumas pessoas. E o Mirto é o cara do seu objetivo. Então, feito antes que... meio que feito antes que perfeito, assim, né, a filosofia dele. Porque ele é muito para a execução, sem ficar enrolando muito. Então, quando começou, inclusive Mirto é o apelido dele, e MRT é o Mirto sem as vogais. Olha que interessante. Mas eu acho massa isso. Desde o começo eu achei legal, porque reflete uma essência de algo, né? De alguém. E eu compartilho um pouco dessa filosofia. Então bateu bem nesse sentido. Então quando começou a MRT, tínhamos essa logo. Mas chegou um momento em que eu pensei assim, eu já vinha do M&A, a gente precisa de uma logo mais profissional. Só que eu também sou um cara mais objetivo. Então eu prefiro gastar um pouquinho de tempo curto ali para tentar achar uma solução criativa e rápida e criar a logo em sequência. A gente até chegou a cogitar em alguma reunião trocar o nome, mas o Mirto não quis. E eu de certa forma concordo com ele, eu acho que a essência do negócio está bem explícita no nome, né? Se colocasse indústria na internet, ou chama qualquer nome bobo assim, não faria tanto sentido quanto a MRT. Mas a gente tinha um problema, da minha parte, vamos dizer assim. Cara, como que eu vou atingir o público que eu conheço se eu sei que só MRT não funciona, ainda mais isso aqui. Aí pensando, eu falei assim, tá, tem que pensar em cor, tem que pensar em marca. Cor, vamos pra cor. Aí eu comecei a estudar. Então eu vou abrir a apresentação aqui, que foi a apresentação que eu fiz pra ele. Tem escrito MRT Conceito. Tem uma cor que eu acho da hora. Eu vi a logo do Twitter e vi a logo do Dropbox. E falei, cara, é a mesma cor de lançamento do GT3 RS, que é um carro que eu sou louco pra ter e o Mirto é louco pra ter. E a cor de lançamento do GT3 RS, ela é uma cor, um azul forte. Um azul pancada. Eu falei, eu preciso de uma cor pancada. Seguindo a linha da CIMED, seguindo a linha do amarelo do Mercado Livre, do laranja da Shopee, seguindo a linha desses marketplaces, que eles têm uma cor muito forte. Nenhum player do mercado ele tem uma cor forte de marketing. Eu falei, a gente já sei. Essa vai ser a cor da MRT. Então, eu peguei o GT3 RS, que é um carro que eu curto pra caraca, e vi que a cor dele de lançamento, o Shark Blue, foi algo que a Porsche escolheu para esse carro. Aí eu fui me ligar. Falei, cara, tem outros carros que eu gosto que são a mesma cor. Audi RS6, a perua mais forte que existe no meu meio de conhecimento. Pode ser que exista uma outra, mas só se for um projeto muito fora de série. Porque o RS6 ele é um carro de fato muito potente para ser um carro perua. Aí fui pesquisar também, a BMW tinha outro carro também de lançamento, cor de lançamento nessa cor. Aí vamos lá. Por que faz sentido? Então a cor do GT3 é uma cor muito popular, conhecida por alta performance, porque tanto que o Hot Wheels do Porsche GT3, que até a gente tem um ali na mesa do Mirto, ele foi feito, em linha de produção nesse azul.
é uma cor atemporal. Aí fui dar uma fuçada um pouquinho mais, o Audi RS2, né? O Audi que foi feito em parceria com a Porsche nos anos 90, que foi um carro suprassumo, né, da Audi na época. Imagina um carro feito em collab Porsche e Audi, uma perua, um carro monstro. Acho que até Ayrton Senna tem uma história com esse carro, mas eu não lembro bem. Teve uma das cores de maior popularidade, não é o mesmo tom, mas era um azul de impacto. Falei, bom, show. Não é cor de modinha, é cor atemporal, porque isso vem desde os anos 90. É uma cor que vem com exclusividade. Então, por exemplo, a Audi, quando ela trouxe unidades exclusivas desse M4 CS, foram cores dessa de tiragem limitada. É um carro de tiragem limitada nessa cor. E é uma cor de tecnologia. Como eu falei, eu tinha visto o Twitter e o Dropbox com um azul muito parecido com o do GT3. Até eu peguei essa foto que ele parece muito tom. Então, pronto. Rapidamente, em, sei lá, 2 horas eu pensei na paleta de cores, bastante objetivamente, que a nossa cor principal, ela vai ser a cor do GT3, né? E as cores complementares são as cores do próprio carro, né? Então, o preto do carro, um cinza, que é da fibra de carbono, o laranja, achei com a cor, com a roda laranja, que eu falei, animal, é o contraste que a gente precisa. Chegamos na cor. Aí aqui, né, eu pensei, bom, a caixinha, vamos fazer em azul, da MRT Marketplace. Beleza, resolvi a cor, show. O que eu tive de ideia? Tem que ser uma coisa relacionada a envio. Então tem que ser uma caixinha. Eu joguei no ChatGPT, fiz essa caixinha. Foi a primeira ideia, mas ficou legal. Gostei. E o Marketplace bem grande. Por quê? Então beleza, temos uma caixinha que simboliza o que a gente faz. E o Marketplace bem grande. Imagina comigo. Eu estou indo num evento, ninguém sabe quem é MRT. MRT não é um nome que diz nada. Certo? MRT. MRT pode ser uma construtora, tipo MRV, ou pode ser qualquer outra coisa. Eu preciso adjetivar, não é essa a palavra, mas o que a gente faz é colocar isso bem grande. Então, desde o momento inicial, eu pensei assim, a nossa primeira logo, a primeira fase da logo, ela tem que ser um marketplace muito grande. Para quem lê marketplace, então tanto faz MRT ou não, ele vai ler marketplace e vai vir falar com a gente. Tanto que deu muito certo. A gente foi em alguns eventos até hoje e chega no evento, o cara fala, marketplace, preciso falar com você. Então, funcionou a ideia de trazer um marketplace grande e aqui a ideia da caixinha. Depois a gente só aprimorou, né, a ideia da caixinha para o que veio a ser a logo, vamos dizer assim, a nossa primeira logo de verdade da MRT como empresa. A MRT como tipografia só veio de antes do Mirto. Então a primeira logo como empresa escolhida foi essa aqui. Eu tenho a MRT pequenininha dentro da caixa e o marketplace maior, para que seja de fato ele sendo visto com mais evidência, porque ninguém conhece a gente precisa ganhar notoriedade e chamar a atenção nos eventos, na nossa roupa, com um marketplace grande. Então, essa foi a primeira fase da logo. E agora, essa semana, 7 meses e meio, quase 8 meses de empresa, chegaram os nossos coletes. A gente continua mantendo o azul, mas como a gente já tem uma carteira de clientes interessante, como a gente já está sendo de certa forma conhecido nos círculos que a gente vai, nos eventos que a gente vai, né, com a galera que a gente conversa, eu falei pro Milton, cara, eu criei uma outra logo, porque essa logo é desproporcional. Sim, designers, o MRT está fora do centro, mas eu não queria saber disso. Como diz meu pai, ele é marqueteiro e ele briga com a galera do design. Eu quero que vende, não que é bonito. Então, funcionou demais essa logo aqui, deu ROI pra caraca, porque o marketplace é grande e o MRT é pequenininho. Mas agora, né, uma fase que a gente está ganhando mais maturidade de negócio, chegou a hora de ser mais aesthetic, porque agora não é tanto marketing de impacto, agora é construir uma marca. Aí, beleza, meus amigos designers, de fato eu não quero ser desproporcional, eu quero ser bonito, eu quero que funcione, porque agora a gente vai começar a ganhar escala. Mas foi necessário no começo, para que eu tivesse tração, vou frisar isso.
que a nossa logo fosse assim. E eu gosto dela, eu tenho muito carinho por ela. O Heron depois pegou e nosso dev vetorizou ela aqui. Até falando sobre essencialismo, tá? Eu tô falando que essa logo aqui, todo esse conceito eu montei em, sei lá, 3 horas. Porque as cores, elas foram pensadas rapidamente com base no carro que a gente gostava. E esse marketplace aqui, meus amigos, a fonte, é a primeira fonte que quando você abre o Keynote, que é o PowerPoint da Apple, tá lá. Eu gosto de usar o Keynote porque ele, cara, qualquer bodega que você jogar lá, ela fica bonita. Se você pegar uma tela em branco, escrever Marketplace, cara, olha que Marketplace bonito, essa fonte é bonita. Não à toa, Steve Jobs começou a Apple e teve tanta relevância porque a Apple era bonita em tipografia, olha que legal. Então aqui a gente tem referência do Porsche, tem referência da Apple, e essa é a nossa logo, feita em 3 horas com o Marketplace da primeira fonte que tem no Keynote, que eu adoro usar o Keynote, eu acho que tudo fica bonito nele, qualquer coisa que você faz no Keynote fica espetacular. Até hoje as propostas eu faço no Keynote, os PPTs eu faço no Keynote. Lógico, eu não tenho designers aqui, eu faço tudo, eu que faço, então eu prefiro, é mais user-friendly, assim, é mais intuitivo para mim deixar as coisas bonitas aqui do que fazer num Canva no PowerPoint. Essa é a primeira logo, e agora estamos construindo a terceira logo da MRT, até está aberta no Photoshop. Qual que é a grande questão agora? Como eu falei para vocês, antes MRT pequenininho, Marketplace muito grande. Agora eu preciso começar a fazer MRT e Marketplace serem do mesmo tamanho e a gente começar a associar MRT e Marketplace como uma coisa, uma marca. Né? MRT é a marca, desculpa, e Marketplace é o complemento. Então, minha ideia. Eu gosto da caixinha. Eu acho que ela é o nosso grande símbolo. E a MRT agora tem que começar a aparecer. Então a nossa nova logo é a caixinha. A mesma caixinha que tinha antes, meus amigos. Eu não gastei muito tempo com isso aqui. Isso eu peguei ontem de madrugada. Ontem eu cheguei em casa 10h30. Eu peguei ele 11h30, fui terminar 2 horas da manhã esse novo conceito. Então gastei mais 3 horas na logo. Sem gastar muito tempo. Sigo a mesma filosofia do Mirth. Eu gosto disso. Só um pouquinho mais trabalhando nisso. O que eu fiz? É a mesma caixinha de antes, se você for parar pra ver. Tava escrito MRT aqui. Eu tirei a MRT e adicionei uma fita para aparecer uma caixa de envio, tipo da Amazon. Show? Resolvido. Gostei da caixinha. E MRT? Testei na fonte que estava antes, não curti. Qual a segunda fonte que veio na minha cabeça? Da Porsche. Não gostei. Ela é muito achatada, vai ficar MRT Marketplace e fica a 1 km de escrito. Qual a terceira fonte que eu pensei que ia ficar animal? A fonte da Apple dos anos 70. Quando a Apple, essa fonte, acho que ela veio com o Apple II, foi aquele Apple que tinha essa logo com um arco-íris. Sim, eu sou muito fã da Apple, só não penduramos ainda. Quando essa logo do arco-íris, porque eles lançaram, acho que foi o primeiro computador com cores na tela, eles usavam essa tipografia aqui na Apple. Fui atrás e achei essa fonte. Não é exatamente igual, né? Não existe essa fonte. Mas existem fontes que são free, de direito de uso livre, muito parecidas. E eu gostei. MRT ficou no escrito da Apple. Só que se eu escrever MRT, Marketplace, uma coisa só, que nem tá aqui, tudo no branco, ia ficar muito pesado. Qual foi a segunda ideia? Referência, de novo, o Porsche. Olha, tudo gira em torno da Apple e da Porsche aqui. Ele tem essa letra meio que contornada. Eu falei, pô, boa ideia, deixa eu testar. Tá aqui. Gostei da nossa nova logo. Então, quando eu for usar a MRT Marketplace, eu uso isso aqui. Quando eu quero começar a usar mais, só MRT. E aqui, beleza, tá escrito tudo junto para fazer um teste de logo. Até a ideia, ó, aqui, ó, ficou bem parecido com, deixa eu ver, ficou bem parecido com esse manualzinho aqui da Apple, que também tinha a mesma fonte escrita com contorno e a fonte escrita aqui. E daí a ideia, para variar, né, assim como aqui, é continuar usando a mesma fonte que eu estava usando antes,
Mas aí a fonte de título, né, a logo, ela é essa fonte anos 70 e os complementos, os textos e tudo mais são essa fonte helvética, acho que é Helvética Neue. Que é a fonte standardzona, assim, eu achei legal, maravilha. Ficou show. Então é isso, meus amigos. Esse vídeo foi para explicar um pouquinho de linha de raciocínio de construção da nossa marca, identidade visual. Então, veio do Mirto sendo absolutamente simplista, que é massa, tem uma essência. Aí eu peguei ele de maneira bem rápida, aprimorei um pouquinho para a gente conseguir rodar. Essa logo nossa veio quando já estava na FAI. Então, todo o tempo da casa do Mirto ainda estava com o MRT simplão. O MVP foi assim, sem muita frescura. Aí quando a gente chegou na FAI, acho que foi na primeira, segunda semana, aí eu montei essa logo, porque daí a gente tava começando a falar com uma galera mais interessante assim. E foi isso, que nem eu falei, 3 horas. O Marketplace escrito na fonte da Apple, já era, maravilha. E o MRT, uma ideia da caixinha, como em ângulo, para ficar diferente, né? Quebrar o ciclo de atenção. E o azul tem toda essa história do carro, que é um carro que a gente curte muito. E agora eu só mudei um pouquinho. Não ficou na mesma percepção, né, que vocês estão vendo aqui, porque tem o azul no fundo. Se deixar o outro azul do fundo, a MRT toda branca, antiga, ela fica um pouco pesada, assim, eu não gosto muito. E o MRT não dá pra ler nada, assim, na camiseta. E agora que a gente tá fazendo uniforme novo, daí como eu tinha que mandar fazer hoje de manhã, eu peguei essa madrugada aí pra fazer. Mas assim, também 2, 3 horas estava pronto. Seguindo a linha de não gastar muito tempo, não gastar muito recurso. Seu objetivo, como a gente está no Bootstrap, eu orcei, tá? Para fazer uma identidade visual nova, agora que a gente está crescendo e tal. Mas na boa, sei lá, hoje, para mim, R$5.000, tô abrindo valores, tô construindo um negócio em público. R$5.000 é o valor que, de repente, eu vou em 2 eventos que vão me trazer pelo menos 3 clientes. Com a mesma logo que eu estava antes, independente disso. Então, por enquanto, vai ficar assim. Talvez daqui a 1 ano a gente faça com o designer daí refinar esse conceito. Talvez. Talvez sim, talvez não. Vai depender do que a gente sentir, mas a gente está indo na nossa filosofia de enxuta estrutura de custo, muito eficiente, muito criativo, gastando, né? Eu acho que foi criativo, né? Para conseguir em pouco tempo fazer um negócio legal que funcionasse. Falo isso com humildade, assim, de certa forma eu me considero criativo. Eu acho que a gente tem que saber falar dos nossos defeitos e de certa forma falar das nossas vantagens também. E é isso, galera. O que você achou? Fala pra mim. Você concorda com a minha linha de raciocínio, com a minha linha de pensamento? Você acha que ficou tosco? Você acha que ficou da hora? Ah, detalhe, só um detalhe. Eu falei de economia de custos. Até então, até essa logo aqui, as nossas logos foram feitas no Keynote da Apple. Sim. Tudo feito no PowerPoint da Apple. Todos os materiais, manual de marca, tudo eu fiz no PowerPoint da Apple, dentro do PowerPoint, com o PowerPoint. Eu montei a logo ali. Ah, preciso exportar em um quadrado. Eu pegava, botava ali na tela, tirava uma captura de tela quadrada e boa. Ontem, que eu fui fazer isso aqui, que eu assinei o Photoshop. Porque eu falei, bom, agora acho que eu preciso de um recurso um pouquinho melhor. Eu já era bem habituado a mexer no Photoshop. Preciso de um recurso um pouquinho mais bacana. Até para poder ter alinhamento, né, usar as grades e tal. Mas estou falando de economia de custos. Esse é um exemplo. Mas fala aí, você achou legal? Achou da hora? Achou tosco? Achou que eu tô falando bobagem? Deveria pegar um designer para fazer algo bem feito por enquanto? Gente, aquela fonte desproporcional de propósito é a fonte que é a logo que eu fui para reuniões muito grandes com players bilionários. Por que não? Isso não mudou nada, pra ser bem sincero. Mas agora a gente quer fazer ads, quer começar a promover, fazer evento. Aí sim, quando a logo não está me acompanhando, ela está andando sozinha, aí a gente quis evoluir. Mas se você está querendo gastar um caminhão de dinheiro para começar seu negócio, fazendo uma identidade visual da hora, fazendo
É isso, meu, começa no simples e valida um negócio. Valida o teu produto, o teu, né, acha o market fit, acha o produto que se alinha ao mercado. Tenha carteira de cliente, receba dinheiro para depois começar a gastar. Fechou? Tamo junto, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!